Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui com vocês. E hoje nós estaremos discutindo um pouquinho sobre Émile Durkheim, um grande sociólogo, importantíssimo. Trouxe para nós a sistematização da ideia da sociologia, Não é o pai da sociologia, que aí nós estaríamos tratando de Auguste Comte, mas ao mesmo tempo para a sociologia ele faz uma referência muito importante, justamente pelo seu condicionante de trazer-nos um processo metodológico. E essa metodologia, em outras palavras, é o que vai trazer para nós um condicionante importante para nós pensarmos então de forma diferenciada sobre a sociologia. Bom, esse texto, no caso do Émile Durkheim, eu deixei disponível para vocês no ambiente, e aí vocês vão poder acessar, porque toda a linha de raciocínio ao qual nós estaremos aqui desenvolvendo vai estar pautada no texto ao qual deixei disponível para vocês lá. Tá? Tem alguns aspectos importantes que a gente vai acrescentar, então nós vamos trazer essa linha de raciocínio, que vai ser basicamente discutir esses aspectos principais aqui, quando a gente trata do Émile Durkheim. Então, para a sociologia, eu havia falado para vocês, ele é uma pessoa extremamente importante, porque traz para nós esses primeiros conceitos metodológicos de como tratar essa perspectiva científica do estudo da sociedade, das relações sociais, de como as pessoas podem ser vistas, podem ser analisadas diante de uma realidade metodológica, o que é efetivamente um aspecto muito complexo, se nós vamos pensar, principalmente por essa época aí, que é a representatividade do período em que viveu Émile Durkheim. Então eu trouxe alguns slides aqui para vocês, nós estaremos apresentando esses slides, e é mais ou menos uma referência de como está estruturado o texto de vocês. Então vocês farão a leitura, posteriormente vocês podem até rever o vídeo, para vocês então acrescentarem da leitura e do que nós discutimos aqui. Vamos ao nosso primeiro slide. Émile Durkheim foi um dos pensadores que mais contribuiu com a consolidação da sociologia como ciência empírica e a sua instauração no meio acadêmico. Tornou-se o primeiro professor universitário dessa disciplina, pesquisador, metódico e criativo, deixou um considerável número de herdeiros intelectuais. O sociólogo francês viveu numa Europa conturbada com guerras e em vias de modernização. Na sua produção, reflete a tensão entre valores e instituições que estavam sendo corroídas de forma emergente, cujo perfil ainda não se encontrava totalmente configurado. Então essa contribuição, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante, mesmo porque nós temos aí a experiência de Durkheim, por exemplo, como um professor universitário. Então essa experiência, para nós, por exemplo, aqui é importante porque foi uma das primeiras experiências do próprio curso de Direito, que é efetivamente a formação do Durkheim também. Então ele tem essa linha, no caso do pensamento jurídico, partindo do princípio ao qual ele tem toda uma dedicação da sua vida voltada a estudar a sociedade. Então os mecanismos sociais, a forma que existem dentro da própria sociedade, como nós podemos entender as diferenças e as modificações que ocorrem nesse meio social. Vamos adiante então ao nosso próximo slide. Durkheim recebe também a influência do filósofo racionalista de Kant, do darwinismo, do organicismo alemão e do socialismo da cátedra. Um dos alvos da crítica durkheimiana, em tal sentido, foi ao que chamou de individualismo utilitarista, representado por Herbert Spencer, para quem a cooperação é o resultado espontâneo das ações que os indivíduos executam visando entender os seus interesses particulares. Durkheim via na ciência social uma expressão da consciência racional das sociedades modernas, mas não excluía o diálogo com a história, a economia e a psicologia, embora apontasse os limites de cada uma dessas disciplinas na explicação dos fatos sociais.
Quando Durkheim traz a ideia dos fatos sociais, ele relaciona, né, em outras palavras, aquilo que se produz na sociedade. Então, ele está condicionado a essa forma de pensar. Então, ele vai trazer todo o processo metodológico diante dessa concepção. Então, o fato social, ele passa a ser o processo central do pensamento durkheimiano. Então, a metodologia, ela se faz em função dessa característica. Então, o que se produz na sociedade? Como essa sociedade vai interagir? E essa interação, ela vai se condicionar à perspectiva de uma produção social, ou seja, o próprio fato social, ele vai estar diante dessa concepção metodológica aí, vista, né, por Emile Durkheim. Vamos adiante. O fato social é algo dotado de uma vida própria, externo aos membros de uma sociedade que exerce sobre os seus corações e mentes uma autoridade que os leva a agir, pensar e a sentir de determinadas maneiras. É por isso que o reino social está sujeito às leis específicas e necessita de um método próprio para ser conhecido, diferentemente do que acontece no reino psicológico, que pode ser entendido através da introspecção. Da perspectiva do autor, da sociedade, não é o resultado de uma somatória dos indivíduos vivos que a compõem ou de uma mera justaposição de suas consciências. Um dos aspectos que nós podemos deixar claro aqui no pensamento de Emile Durkheim é exatamente a condicionante assim num processo exterior, ou seja, externo, né? Então os fatores externos é o que determinam basicamente o comportamento das pessoas. A visão que ele tem é dentro dessa racionalidade, ou seja, dentro dessa forma de se pensar. Que os efeitos externos, que os efeitos exteriores vão, em outras palavras, ter um condicionante determinante, né, de como as pessoas vão agir, como as pessoas vão pensar, como as pessoas vão se relacionar, como as pessoas vão interagir diante de um grupo único, né? Querendo ou não, as pessoas elas estão diante de uma realidade única, né, que todos pertencem a uma mesma sociedade. Embora você tenha diferenças de condicionantes sociais, uma série de outros aspectos que fazem com que a sociedade seja atribuída a grupos sociais, né, você percebe que todos estão dentro de um mesmo mecanismo, que é o mecanismo social. Então essas ações elas são, em outras palavras, aspectos que externamente vão agir diante da realidade do indivíduo. Ok? Vamos adiante. As representações coletivas são uma das expressões do fato social. Elas compreendem os modos como a sociedade vê e a si mesma ao mesmo tempo que a rodeia, como por exemplo a massa de indivíduos que compõem as coisas que se utilizam e o solo que o ocupam, representando-o através das suas lendas, mitos, concepções religiosas, ideais de bondade ou beleza, crenças, morais, entre outras, etc. E aí você tem um outro condicionante importante. Então, a própria sociedade ela vai se constituir em função de diversos aspectos, né, que externamente vão fazer com que essa pessoa se comporte de forma X ou Y. A questão moral, a questão religiosa, a questão estética, e uma série de outras coisas que ele apresenta para nós, que querendo ou não, são condicionantes, são pilares dentro da sociedade, né, que vão moldar essa pessoa, na sua exterioridade, a se comportar diante desse cenário que é a nossa sociedade, né? Então aí a gente tem aspectos dessa visão, dessa forma de entendimento do Durkheim. Vamos adiante. As coisas agradáveis de que gostamos e que desejamos espontaneamente. Estamos ligados a elas com todas as forças da nossa alma. A sociedade é nossa protetora. Tudo o que aumenta a sua vitalidade eleva a nós. Por isso, apreciamos tudo o que ela preza. A coação deixa então de ser sentida graças ao respeito que os membros de uma sociedade experimentam pelos ideais coletivos. Em suma, as regras morais
possui uma autoridade que implica a noção de dever, e, em segundo lugar, aparecendo como para nós, né, no caso, desejáveis, embora o seu cumprimento se dê com um esforço que nos arrasta para fora de nós mesmos, e que, por isso mesmo, eleva-nos acima de nossa própria natureza, mesmo sobre constrangimentos. Aí o que é importante a gente pensar? Que os processos externos que existem na sociedade, né, por mais rigorosos que eles sejam, né, nós aderimos a esses processos porque ele é um condicionante coletivo. Então é um processo exterior que faz com que a gente, como eu falei para vocês, se comporte de forma X ou Y, né? Mas ao mesmo tempo são esses fatores essenciais, né, e importantes para a existência da própria sociedade, então para a própria ordem social aí, né? Então, em outras palavras, existe essa defesa também, né, dentro dessa perspectiva aí, na vertente de Durkheim, que é um condicionante, querendo ou não, né, necessário para a existência da sociedade. Vamos adiante. Quanto mais o meio social se amplia, menos o desenvolvimento das divergências privadas é contido. Mas, entre as divergências existem aquelas que são específicas de cada indivíduo, de cada membro da família. Elas mesmas tornam-se sempre mais numerosas e mais importantes à medida que o campo das relações sociais se torna mais vasto. Ali então, onde elas encontram uma resistência débil, inevitável que elas se provenham de fora, se acentuem, se consolidem, e como elas são o âmago da personalidade individual, esta vai necessariamente se desenvolver, cada qual, com o passar do tempo, assume mais sua fisionomia própria, sua maneira pessoal de sentir e pensar. Então, cada pessoa, querendo ou não, embora você vai ter um processo individualizado, né, que é a forma de você agir, a forma de você pensar, a forma que você absorve esses contextos, essas ordens sociais, essa forma de agir e interagir, né? E ao mesmo tempo esse condicionante pessoal ele vai aderindo, né, a essas relações coletivas que as estruturas fazem, né, a gente agir de forma X ou Y, como eu havia falado para vocês. Né? Então você vai se moldando. Então é um processo exterior que vai condicionando a pessoa a agir de forma X ou de forma Y. Vamos adiante. Os laços que unem os membros em si ao próprio grupo constituem a solidariedade, a qual pode ser orgânica ou mecânica. De acordo com o tipo de sociedade cuja coesão procuram garantir, quanto tais vínculos assemelham-se aos que ligam uma déspota aos seus súditos, a natureza destes é análoga, e a dos laços que unem um proprietário aos seus bens são recíprocas, mas sim mecânicas. O indivíduo não se pertence, é literalmente uma coisa de que a sociedade dispõe. A solidariedade é chamada mecânica quando liga diretamente o indivíduo à sociedade, sem nenhum intermediário, constituindo-se um conjunto mais ou menos organizado de crenças, sentimentos comuns, e todos os membros do grupo é chamado um tipo coletivo. Bom, nesse sentido, o que nós podemos acrescentar? Quando nós tratamos dessa ideia da solidariedade mecânica, nós estamos falando basicamente de sociedades assim mais simplórias, onde você tem referências, né, que podem ser atribuídas de forma coletiva. Então você tem lá o mecânico, né, você tem o padeiro, você tem o médico, né, então você tem pessoas que são referências naquele pequeno grupo. Da sua grande maioria, grande parte dessas pessoas, elas vão o quê? Trazer as suas famílias para exercer a função ao qual você exercia antes. Então, se você era um padeiro,
provavelmente alguém da sua família vai assumir a padaria. Se você era um mecânico, alguém da sua família vai assumir a mecânica e por diante. Ou seja, você tem referências que elas são mais simples, né? O que é diferente em outro processo, que ele chama de orgânico. Mas, nesse sentido, quando nós tratamos a ideia dessa solidariedade mecânica, ela é direcionada a essa forma de pensar. Então, é um condicionante assim um tanto quanto mais simplificado quando nós pensamos numa sociedade mais complexa. Vamos adiante. O crime provoca uma ruptura entre os elos da solidariedade. E na sua incontestável reprovação, serve, do ponto de vista da sociedade em questão, para confirmar, verificar, né, verificar os valores, sentimentos comuns, desde uma perspectiva sociológica. Permite demonstrar que alguns valores possuem a função de assegurar a existência da própria associação. A vingança exerce contra o agressor da mesma intensidade com que a violação a ele penetrada atingiu, né, uma crença, uma tradição, uma prática coletiva, um mito ou qualquer outro componente mais ou menos essencial para garantir da continuidade daquela sociedade, né? Então esses são condicionantes que, querendo ou não, eles vão aparecer. O crime é um processo existente na sociedade, ele apresenta essa ruptura, né? No caso, num comportamento que é um comportamento esperado pelas pessoas diante desse cenário. Então, nesse sentido, você tem uma relação que ela é, em outras palavras, um condicionante negativo. Então, você vai ter a reação coletiva também sobre essa perspectiva, sobre esse processo aí. Vamos adiante. Há uma moral profissional do advogado, do magistrado, do soldado, do professor, do médico, do sacerdote. Mas se tentar fixar em uma linguagem algo definida aos ideais, em curso sobre o que devem ser as relações do empregador com o empregado, do trabalhador com o chefe da empresa, dos industriais concorrentes entre si, com o público que fórmulas decisas se obteriam, né? Algumas das generalidades sem precisão sobre a fidelidade e a dedicação que os assalariados de todos os tipos devem àqueles que empregam sobre a moderação com a qual esses últimos devem usar a preponderância econômica, uma certa renovação de toda a concorrência, muito abertamente desleal, por toda a exploração pelos demais injusta ao consumidor. Eis quase tudo o que contém a consciência moral dessas profissões. Falar de moral e falar de comportamentos é uma coisa muito importante, porque pensarmos, por exemplo, que toda a forma de comportamento do cotidiano, da forma das pessoas agirem, tudo isso é uma relação assim que está muito baseado no princípio moral, né, de uma sociedade. Então muitas das coisas elas são previstas dentro da sociedade. Uma série de exemplos foi passado aqui. Então se nós pensarmos, por exemplo, você vai atribuir um determinado comportamento por essa condição da exterioridade que vai fazer com que você se comporte dessa ou daquela forma. Então isso é, em outras palavras, um princípio que vai aparecer claramente, né, nas discussões do Durkheim. Vamos adiante. É como parte dessa preocupação com o estudo da moralidade que a religião ocupa um espaço importante na obra de Durkheim. As religiões primitivas são o ponto de partida do seu estudo por considerar que sua clareza e simplicidade evidenciam o essencial, mais tarde oculto, pelo secundário e o seu acessório. Nas comunidades mais simples, onde é menor o desenvolvimento das individualidades e das diferenças, o fato religioso ainda traz visível o sinal das suas origens, mostrando também mais facilmente os elementos comuns a todas as sociedades. Quando Durkheim vai desenvolver o trabalho, principalmente sobre religião, né, as regras, os princípios religiosos, né, que existem dentro da sociedade,
né, as formas elementares da vida religiosa, esse trabalho que Durkheim traz para nós é um trabalho importante porque ele vai trabalhar com essa questão da essência, né? Então ele vai até as religiões primitivas, né? Ele vai trazer essa discussão, né? E essa importância de como isso vai ser sustentado dentro da sociedade. Então, em outras palavras, é um princípio importante, né? Porque vai determinar também esses condicionantes que ele traz da ideia da exterioridade. Então ela vai estar presente também nessa discussão. E a religião, dentro de um conceito moral, ela faz parte, né, dessa formação de um contexto, né, essa formação do comportamento, das relações das pessoas, do princípio moral, da forma de agir, tudo isso passa a ser um condicionante importante. Por isso a religião está dentro desse cenário também das discussões do Durkheim. Vamos adiante, nosso próximo slide. Ao exteriorizar o sentimento comum, as religiões são também os primeiros sistemas coletivos de representação do mundo, cosmologias. Assim, se a filosofia e as ciências nasceram da religião, é porque a própria religião começou por ocupar o lugar das ciências e da filosofia. O interesse que se fez por volta-se às religiões era também compreender as categorias fundamentais do entendimento humano, noções essenciais como tempo, espaço, número, causa, substância, personalidade. Essas são as relações que existem entre as coisas e que, produzidas inicialmente no interior do pensamento religioso, são expressas por meio de conceitos e símbolos. E aí a gente entraria no universo da exterioridade, né? Por mais que você tenha uma prática que ela é vista diante de um contexto interno, né? Mas você vai ter a relação, por exemplo, da sua prática, né? Dentro do contexto externo. Vamos adiante. A obra de Durkheim, impulsionada pelo grupo de milhares de intelectuais, brilhantes intelectuais, né, e pesquisadores, que se formou graças à sua liderança em torno da revista da sociologia, né, de sociologia, que teve um impacto decisivo na sociologia. Sua influência é particularmente visível no caso dos estudos sobre a sociologia da religião e os sistemas simbólicos de representação. As reflexões de Durkheim realizadas junto com Mauss, também é um grande pesquisador, em 1862 e 1976, a respeito das representações coletivas e dos sistemas lógicos de compreensão do mundo, originários de distintos grupos sociais. Estabeleceram uma ponte entre sua teoria sociológica e as preocupações que marcaram a antropologia contemporânea. Então essa é uma das formas que nós temos aqui, né, que influenciou bastante o pensamento de Émile Durkheim, que é o condicionante do estudo da religião. Então, querendo ou não, ele passa a ser um processo importante, porque a religião ela vai condicionar as pessoas a agirem de determinadas formas. Então, nesse caso, a gente teria, assim, um ponto de grande importância, né, que Durkheim traz para nós nas suas contribuições. E vamos ao nosso último slide aí. Uma vertente de pensamento durkheimiana, mais especificamente os aspectos ligados ao consenso e à interação no sistema social, foi incorporada à moderna teoria sociológica norte-americana, através das interpretações de Parsons. Suas ideias inspiram também os estudos recentes sobre a desintegração de padrões tradicionais de interação devido aos processos de urbanização, além de pesquisas sobre família, a profissão e a socialização. Bom, aqui eu poderia dizer para vocês então que as grandes contribuições do Durkheim elas são vistas, são entendidas, né? E aí as discussões elas são feitas relacionadas principalmente ao que nós voltamos a dizer da exterioridade. Espero que tenha contribuído com vocês, né? Um grande prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos um bom estudo, uma boa leitura, né? Não deixem de ler o texto e nós estaremos então na próxima aula. A todos, bons estudos e até mais.